Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ALUS para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Sales, presidente, Leandro Lopes, vice-presidente de negócios, Vicente Avelar, diretor de operações, e a senhora Daniela Guanabara, diretora financeira e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alus.co, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do aplicativo Zoom. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@alus.co. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rafael Sales, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da ALUS. Gostaria de iniciar o nosso call de hoje, atualizando vocês sobre os investimentos que estamos fazendo em alguns dos nossos shoppings. Nós anunciamos recentemente a segunda expansão do Shopping Campo Grande. O projeto vai adicionar mais 12 mil metros de ABL ao shopping e desenvolveremos outros 11 mil metros de área do shopping atual, transformando a experiência do consumidor ainda para melhor. Com essa expansão, o shopping ganhará aproximadamente 150 novas lojas, qualificando ainda mais o mix e reforçando a sua posição de liderança na região. Assim como lançamos a expansão do Tijuca esse ano, vamos continuar buscando investimentos que gerem valor, e seguiremos comprometidos em tomar decisões de investimento, alocando o capital da companhia para o crescimento sustentável do nosso negócio. Agora vamos seguir para comentar os nossos resultados do terceiro trimestre. No slide 2, nós mostramos neste trimestre, continuamos a colher frutos da gestão ativa de nosso portfólio e da nossa precisa curadoria de mix. O indicador de vendas por metro quadrado apresentou crescimento de 9,2%, atingindo R$ 1.862 por metro quadrado, versus o mesmo trimestre do ano passado. Para ilustrar, no gráfico abaixo, trazemos o histórico de vendas por metro quadrado desde 2019. Vocês podem ver que nós tivemos um crescimento médio de 8% ao ano, o que é bem acima da média da inflação no período. As vendas dos nossos lojistas alcançaram 9,5 bilhões de reais nesse último trimestre, um avanço de 8% versus o ano anterior, impulsionadas pelos shoppings da região sul e norte, que cresceram 11% e 9,7%, respectivamente. Mais à frente da apresentação, a Dani vai trazer alguns números dos indicadores operacionais do trimestre. No slide 3, nós falamos um pouco do resultado da companhia. Nós entregamos no terceiro trimestre uma receita líquida de 643 milhões, que corresponde a um crescimento de 8,5%, impactado pelos aumentos de 30% em mídia e 13% em estacionamento. A receita de locação atingiu 472 milhões, o que representa uma variação positiva de 3% em relação ao terceiro trimestre de 23.
Same-store rent também cresceu consistentemente, na casa de 4,2%, e o semi-annual rent ainda mais, crescendo 4,9%. O EBITDA cresceu neste último trimestre 7,3% em função da performance operacional positiva, que foi incrementada pela contínua melhora na receita de serviço, estacionamento e mídia. Conforme havíamos comentado no trimestre passado, o resultado operacional retomou o crescimento e observamos tendências mais próximas ao que a gente teve no primeiro trimestre do ano. O FFO por ação continuou a apresentar crescimento consistente trimestre a trimestre, com um avanço de 37% no terceiro trimestre deste ano. Este desempenho foi impulsionado pela gestão muito bem-sucedida do nosso passivo, que contribuiu para o avanço de 7,2% de pontos percentuais em margem FFO, encerrando o trimestre em 48%. Esse resultado foi alavancado pela execução dos programas de recompra de ações, que reduziu a base de capital da companhia. Antes de passar para a Dani, eu gostaria de pontuar que mantivemos nosso compromisso de remunerar os nossos acionistas de forma consistente e previsível. Implementamos a prática de pagamentos mensais de dividendos, seguindo a sistemática de submeter a cada trimestre à aprovação do Conselho de Administração as distribuições para os 3 meses seguintes. Em outubro, aprovamos R$ 150 milhões em dividendos, que estão sendo distribuídos aos acionistas ao longo do quarto trimestre em 3 tranches iguais. Além disso, já recompramos R$ 777 milhões em ações da companhia durante o ano, representando mais de 6% do capital total da empresa. Vale ressaltar que do programa em aberto ainda há a possibilidade de recompra de até 12,8 milhões de ações. Em novembro, anunciamos uma nova rodada de desinvestimentos em linha com o plano divulgado em maio de 24. Foram 2 transações, uma envolvendo a venda de participações de 20% no Carioca Shopping, 10% no Shopping Tijuca, 9,9% no Plaza Sul, totalizando R$ 393 milhões, com cap rate de 7,3%. E a outra envolvendo desinvestimentos total do Rio Anil, totalizando R$ 186 milhões, com cap rate de 8,5%. Esses prêmios são gigantes comparados ao múltiplo que nós negociamos na Bolsa hoje, que é muito descontado em qualquer métrica que utilizemos em relação à capacidade dos nossos shoppings e da nossa companhia de gerar resultados para os nossos acionistas. Eu gostaria também de dividir com vocês que, com muita felicidade, a Allos, em menos de 2 anos desde a sua criação, foi eleita na 50ª edição a empresa do ano pela revista Exame, sendo também a melhor empresa na nossa categoria, tanto pelo Exame quanto pelo valor econômico este ano. Esses reconhecimentos celebram o compromisso da companhia em transformar o futuro do varejo e nos inspiram a ir ainda mais longe. Estamos empenhados em entregar resultados cada vez mais sólidos, com o propósito de oferecer experiências excepcionais, servindo e encantando os nossos clientes todos os dias. Então agora eu passo a palavra para a Dani e eu retorno mais tarde para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos e até mais tarde. Obrigada, Rafa. Boa tarde a todos. Seguindo agora para o slide 5, observamos que a taxa de ocupação retomou sua trajetória de crescimento no terceiro TRI de 24, encerrando o período em 96,4%, um aumento de 70 bips em relação ao terceiro TRI de 23. Essa melhora foi impulsionada pela redução no ritmo de devoluções de grandes áreas e pelo maior volume de contratos comerciais assinados no ano, totalizando 253 novos contratos somente nesse trimestre. Vale destacar que o total de ABL adicional comercializada foi de 40,5 mil metros quadrados. Considerando os shoppings de terceiros administrados, foram 315 novos contratos, equivalentes a 50,2 mil metros quadrados de ABL adicional. Refletindo a força e a relevância da Allos na estratégia de expansão de grandes marcas, tivemos mais uma inauguração da loja Sephora, agora no Center Shopping Uberlândia, que foi um grande sucesso e movimentou a cidade. E do Coco Bambu, que fechou mais 2 contratos e inaugurou mais uma loja em nossos shoppings. Passando agora para o slide 6, temos o custo de ocupação, que fechou em 10,4% no terceiro trimestre do ano, um pouco abaixo do reportado no mesmo período de 23, em função da forte performance em vendas.
A inadimplência líquida do período foi negativa em 0,5%, representando uma queda de 104 bips em relação ao terceiro TRI de 23, também impulsionada pela forte performance em vendas, que impacta diretamente a saúde financeira dos lojistas. Seguindo agora para o slide 7, vemos que no segundo trimestre de 24, nossa taxa média de dívida ficou em CDI mais 0,8%. O patamar alcançado decorre das ações de gestão de passivos realizadas ao longo dos últimos trimestres. Sobre o perfil da nossa dívida, encerramos esse trimestre com 90,6% indexado ao CDI, 9,2% pré-fixada e 0,2% em inflação. E a nossa alavancagem permanece baixa em 1,7 vezes dívida líquida EBITDA. Em agosto, realizamos com êxito uma emissão de debêntures no mercado institucional, captando 2,5 bilhões de reais em 2 séries, com vencimentos previstos para 2031 e 2034. Com excesso de demanda de investidores e exercício total da opção do lote adicional, conseguimos reduzir o custo total esperado e fechamos a emissão com um custo médio ponderado de CDI mais 0,87% ao ano. Seguindo agora para o slide 8, falamos um pouco do nosso business de mídia, que segue como destaque de crescimento da companhia trimestre após trimestre, registrando faturamento de 46 milhões de reais no terceiro TRI de 24, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Com o percentual da receita bruta da Allos, a linha de negócios de mídia cresceu 110 bips em relação ao terceiro TRI de 23, atingindo 6,7%. A Hello avançou com a sua estratégia de crescimento e expansão de cobertura. No terceiro trimestre, 11 shoppings que possuíam apenas mídias estáticas foram digitalizados. Essa iniciativa proporciona aos anunciantes maior flexibilidade e autonomia na comunicação, eliminando fricções no processo de produção. Na vertical de edifícios residenciais, foram instaladas mais 800 novas telas, com destaque para a abertura de uma nova praça em Recife, que amplia significativamente a cobertura da Hello para além da vertical de shopping center. No último TRI, a aquisição de novos clientes foi escalada através do e-commerce de mídia, a Hello Retail. Essa estratégia tem se revelado altamente eficaz para pequenos e médios anunciantes, já que a plataforma permite que empreendedores ajustem seus investimentos com precisão, personalizando suas campanhas conforme objetivos e os mais diversos tamanhos de orçamento. Até o mês de setembro de 24, essa linha de negócios já havia crescido 38% em relação ao mesmo período de 23, validando a eficácia da estratégia digital e destacando o grande potencial de crescimento futuro. Indo agora para o slide 9, no terceiro TRI de 24, continuamos a evoluir em nossos programas de loyalty e alcançamos um crescimento de 85% no resgate de benefícios e um crescimento de GMV absoluto de 538 milhões de reais no terceiro TRI para 586 milhões de reais no terceiro TRI de 24. Esse resultado reforça a tese de que o engajamento dos lojistas, que oferecem benefícios relevantes, garante também um maior engajamento do consumidor. Demos continuidade ao processo de expansão do programa de loyalty, com o lançamento nos nossos shoppings de Campo Grande e Parque Dom Pedro em outubro. Esses shoppings já nasceram com benefícios relevantes de mais de 20% da base total de lojistas. E a nossa previsão é que todos os shoppings da companhia passem a ter seus próprios programas de loyalty ao longo do ano de 2025. Seguindo agora na apresentação, trazemos alguns slides recentes da nossa jornada de sustentabilidade. O compromisso da Allos com a sustentabilidade permeia uma série de iniciativas e projetos, apoiando inúmeras causas sociais e o desenvolvimento local. Com o objetivo de agir de forma estratégica no pilar racial, anunciamos uma nova meta de ter 48% de pessoas autodeclaradas negras em posições de liderança até 2030. A meta foi definida com base nos dados do último censo de diversidade, equidade e inclusão e foi validada pelo MOVER, Movimento de Equidade Racial. Esse é mais um compromisso Allos que nos fortalece e nos impulsiona a criar experiências cada vez mais inclusivas com impactos positivos na sociedade. Além disso, conquistamos novamente o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol para o ciclo de 2024. Essa reconhecida certificação reafirma nosso compromisso contínuo com a transparência e a responsabilidade ambiental.
Esse reconhecimento reforça a posição da ALUS de liderança no setor, evidenciando os esforços contínuos para mitigar os impactos ambientais e promover práticas sustentáveis em todas as operações. Também nesse trimestre, apoiamos a terceira temporada do Desafio nas Escolas, programa exibido no canal Futura e na Globoplay. A iniciativa engaja alunos do ensino médio de 4 escolas do Rio de Janeiro a proporem soluções inovadoras para desafios encontrados em suas instituições de ensino. Por meio do protagonismo estudantil e do envolvimento da comunidade escolar, o projeto promove melhorias concretas nas escolas, como a revitalização de espaços abandonados. A educação e a cultura são pilares fundamentais da nossa estratégia de sustentabilidade, refletidos em quase 3.000 projetos que beneficiaram mais de 500.000 pessoas no último ano. Gostaria de agradecer a todos e vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Juan Argenton, do XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. É, Obrigado pelas perguntas e pela apresentação. Acho que são dois temas que eu queria tocar aqui, tá? O primeiro é sobre pegar uma visão de vocês sobre reciclagem de portfólio, né? Acho que vocês foram bem-sucedidos nesses dois movimentos que vocês fizeram recentemente, né? E que têm colaborado para aquele plano que vocês tinham proposto de reciclagem. O ponto é que a gente tem visto um pouco dos fundos imobiliários, um pouco mais sobre pressão ali no ponto de vista de negociar abaixo da cota patrimonial, e eu acho que isso tem dificultado um pouco o cenário de novas emissões para frente, né? O que dificulta, no geral, um pouco o funding. Minha pergunta é mais para entender como que vocês estão vendo esse cenário de demanda para as novas reciclagens para frente e, assim, vocês têm colocado algumas novas, talvez, opções de pagamento dentro desses deals, né? Cotas, pagamentos mais alongados. Isso tem, no geral, mantido estabilidade de demanda por essa reciclagem de portfólio ou vocês acham que, no geral, a demanda tem esfriado um pouco? E minha segunda pergunta é mais sobre dividendos, né? Eu acho que chama bastante atenção, tanto o nível de alavancagem baixo que vocês têm, quanto o nível de retorno de capital. E aí, meu ponto que eu queria entender é se vocês, com essas novas reciclagens, estão vendo algum espaço para revisar aquele indicativo de pagamento de 50% de FFO, e como que está a preferência de vocês olhando para entre dividendo e recompra, né? Acho que vocês já anunciaram recentemente o pagamento de dividendo mensal, né? Eu queria saber se isso gera um pouco mais de preferência por dividendo. Obrigado. Juan, bom dia, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, o mercado de fundos imobiliários se tornou um mercado muito grande, muito relevante, né? Quando você compara com a primeira transação que a gente fez com um fundo imobiliário no final de 17, 2017 para cá, esse mercado mais que decuplicou de tamanho. Então, o mercado passou a ser muito mais profundo e a ter também muito mais liquidez no mercado secundário. A primeira transação que nós recebemos cotas foi feita em 2022, e a gente transformou aquelas cotas em caixa de uma forma muito rápida, inclusive com um ganho, que a gente foi vendendo num momento positivo, né? Eu acho que receber em participação, parte em cotas é uma forma de gerar liquidez para esses shoppings que a gente eventualmente não iria continuar no portfólio. Ou, né, para gerar, né, um retorno, um capital adicional disponível para a gente continuar relocando, seja na companhia, né, nas expansões, nos projetos que a gente tem feito, eventualmente até para outras aquisições, ou para retornar para o acionista, né, mantendo esse retorno sobre o capital, sobre o retorno para o acionista alto, né, um yield alto. Então, e outra coisa em relação aos fundos imobiliários, eles são, esse mercado é um mercado volátil por conta do juro no Brasil,
que é também volátil, né? Então, a pessoa física, que é o grande investidor desse tipo de ativo, é muito sensível a essas flutuações do juro. Como agora eu acho, a gente já está diante de um cenário que o juro alto já está precificado, né? Então a curva já está alta, então a gente vai a partir de agora ver uma processamento, digamos, dessa informação no mercado. E eu acho que tinha essa janela de liquidez de alguns fundos que ainda a gente ainda podia aproveitar. Provavelmente, como aconteceu no ano passado, o início do ano estava muito volátil, os juros, e depois no final do ano teve janela para a gente usar o mercado para desinvestimentos. Esse ano aconteceu um pouquinho, foi certamente um ano mais difícil, o cenário de juros, consequentemente as janelas foram menores, né? E a gente também não tem, como você falou, a gente está muito desalavancado, então não faz sentido também a gente força fazer nenhum tipo de transação que seja dilutiva ou desinvestir de uma forma não interessante para o acionista agora. Tanto recompra quanto dividendos são interessantes, a gente vai continuar usando os dois mecanismos. Um gera uma redução de base de capital e de perpetuação de earnings per share growth de longo prazo, que é a recompra, um cancelamento, ou até mesmo mantendo tesouraria, porque o dividendo por ação aumenta. Mas também, e a outra opção é pagar um dividendo e trazer um perfil de investidor que é complementar ao perfil que hoje tem na base de acionistas da companhia, que hoje é um perfil muito institucional, né? Acho que trazer investidores, pessoas físicas também é um desafio e um objetivo nosso. Então, acho que as duas alternativas continuam à disposição, e o nosso conselho tem orientado no sentido de manter as duas alternativas, exatamente porque a gente tem essa possibilidade, né? O balanço permite isso, e conforme a gente vai gerando lucro, a gente consegue pagar mais dividendos, que é positivo, sem dúvida. E o mercado, e só para deixar claro sobre a volatilidade do mercado de FII, isso não nos assusta porque a gente não está, de fato, precisando desalavancar. Então, pelo contrário, a gente vai aproveitar os momentos bons. Como sempre no Brasil, vai ter uma volatilidade. Daqui a pouco, quando o Banco Central mudar o speech, vai ter uma abertura novamente de captação para os fundos imobiliários e a gente volta a analisar se faz sentido ou não fazer esses desinvestimentos. A gente também está olhando para investir, então, se o mercado ficar um pouco menos quente, a gente também pode eventualmente fazer investimentos melhores. Então, as duas coisas estão. A companhia está se reservando, acho que, a possibilidade de seguir por vários caminhos estratégicos, tanto investindo em ativos de melhor qualidade, quanto a estratégia, quanto alocando capital para expandir nossos shoppings, e que tem tido uma demanda muito boa, né, de lojistas, e sem obviamente perder a disciplina de sempre investir com critério e também desinvestir buscando o melhor retorno para o nosso acionista. Não, tá ótimo. Obrigado, Rafa. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço, tá? Do nosso lado, a gente tem duas perguntas. A primeira também tem a ver com reciclagem de ativos. Dentro das negociações, das operações que vocês têm feito, a empresa tem vendido participação em ativos que o percentil de receita por metro quadrado é mais alto, né? Para conseguir vender ativos que são menores no portfólio. Um exemplo mais recente sendo essa venda da participação no Tijuca. Só queria entender um pouco mais como vocês estão vendo essa estratégia nas vendas futuras. E o segundo sobre aluguel, né? Esse ano tem sido mais tímida, dentro do esperado, né? O GP mais baixo, mas esse final do ano a gente está vendo uma tendência de aumento, né? Como vocês estão vendo essa perspectiva de crescimento de locação para 2025? E é isso, as minhas perguntas. Obrigado. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Primeiro, a venda o Tijuca, na verdade, ele tem um índice de venda por metro quadrado alto, de alto
alto, mas também é um shopping que já é bem maduro, né? Então está em linha com a nossa estratégia da gente realocar capital em ativos que tenham eventualmente mais crescimento. Como a gente tinha 100% desse shopping, né? Alguns shoppings que a gente tem 100% estão todos elegíveis a gente ter uma participação menor, principalmente quando a gente captura um prêmio, né, em relação ao nosso valor de mercado. Quando você olha a transação, é uma transação que os outros shoppings que foram vendidos também têm performance muito boas, são bem ocupados e tudo mais, mas todos eles têm essa característica nesse pacote de estarem em shoppings que não têm grande demanda por capital neles para crescimento, né, para expansão. A expansão do Tijuca, que foi lançada esse ano, ela é self-funded com o próprio fluxo de caixa do shopping, né? Então, é o tipo de ativo que é bom para fundos imobiliários. Então tem esse perfil, né? Então acho que é natural que a gente veja algumas transações acontecendo nesse sentido, especialmente com a oportunidade que a gente tem de recomprar ações na bolsa ou de investir em expansões em outros shoppings ou aumento de participação em outros shoppings ou até compra de shoppings com esses recursos dos shoppings que já são mais maduros, né? Historicamente, a gente tem tido um bom track record de comprar, fazer investimentos e os shoppings crescerem bastante depois que a gente entra. Você pode pegar exemplos desde a fusão com a Sonai até hoje. A maior parte dos shoppings que a gente adquiriu tiveram um crescimento alto após as aquisições. Então é importante ter um balanço estruturado para aproveitar a oportunidade. E então, acho que é importante a gente conseguir deixar essa flexibilidade no nosso balanço para tirar um proveito desses mercados. No caso do aluguel, a gente tem um momento já começando a aparecer, né, o same-area rent já quase em 5%, né, que já é uma aceleração em relação aos últimos trimestres. A gente está bem com a ocupação alta, com os contratos ramping up, né, e com o GPM voltando à normalidade, é natural que o aluguel comece a destacar. E se você pensar same-area rent de 4,9, eu acho que a inflação acumulada está em 4, no período, então já estamos com um indicador, um crescimento positivo em relação à inflação, crescimento real. E aí, em relação ao IPCA, né, inflação base. Então, olhando para o ano que vem, a gente tende a ver essa aceleração, sim, e a gente está projetando isso nos nossos números para o ano que vem. Provavelmente, quando a gente for dar o guidance de crescimento de EBITDA pro no final do ano, no início do ano que vem, no resultado do quarto trimestre, a gente vai dar um indicativo nesse sentido. Tá bom? Obrigado. Perfeito, Rafa, obrigado. Bom feriado. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Rafa, Dani, obrigado pelo call. Então, duas rápidas. A primeira é sobre a nova política de distribuição mensal de dividendo, né? Então, acho que o racional de pagar mensalmente é, de fato, atrair uma outra base de acionista, né? Particularmente pessoa física, que investe em fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários pagam lá o dividendo mensal. Então, se vocês já viram um alargamento da base de investidor, né? Com talvez mais pessoa física, e se eles estão fazendo essa comparação mesmo com o FII, só o dividendo da Alus ainda dá um yield menor, né? Mas o dividendo mais recompra dá um yield potencialmente até bem melhor do que a maioria dos FIIs que estão por aí. Então, se eles já estão percebendo esse racional, né? Então, se a base já tá tudo mais diversa com mais pessoa física, essa é a primeira. E a segunda, é o follow-up da venda lá para os FEMOLs, né? Do Tijuca, Plaza e Carioca, que tem uma parte que talvez seja em cotas, confirmar o entendimento de que essas cotas elas vão ser valoradas a valor patrimonial, né? Que aí estaria uns 10, 15% acima do valor de tela, né? Então, se for usar cota para pagamento, se ela seria a valor patrimonial. Obrigado.
Oi, Mazine, Dani, tudo bem? Em relação a essa nova prática de dividendos, é isso mesmo. A gente está querendo atrair um pouco mais de pessoas físicas. Eu acho que você pontuou muito bem quando você fala em relação a dividendos mais recompra. A gente já está com yield até, em alguns casos, maior, né? E o bom é que você consegue oferecer ao investidor pessoa física a chance de entrar numa ação que hoje está descontada, tá? Principalmente em relação aos FIIs. Então, você tem um potencial ganho de capital, né, dentro da ação, e ainda assim você tem um custo de carrego bastante positivo com o dividendo. E a ideia que a gente trouxe também é pagar ali no começo de cada mês, nos primeiros dias úteis de cada mês, para que você consiga reconhecer ali como um complemento de salário, né? A gente já vê uma pequena diferença aqui na base, crescendo um pouco, mas acho que tem um esforço nosso aqui de divulgação, que a partir de agora a gente vai fazer um esforço maior de divulgação, e a liquidez está muito boa já também. Então, eu acho que são dois pontos, né? Você atrair um tipo diferente de público para dentro da nossa ação e ajudar na questão da liquidez também, que essa sim já tem mostrado uma diferença bastante positiva, tá? Em relação aos outros deals, né, como você falou aqui do Tijuca, Carioca e mais recentemente agora esse do Rio Anil, é um pouco do que o Rafa falou, né? O mercado é bastante volátil, ele tem épocas em que você tem as janelas de captação, que os FIIs conseguem captar mais rápido, e a gente conseguiu, numa janela um pouco melhor aqui nesse segundo semestre, voltar a fazer esses deals e voltar a ter esse tipo de negociação. O fato da gente receber uma parcela em cota, a gente ainda está negociando, né, tanto em um quanto em outro, quanto que vai ser do valor em cota, ele viabiliza a gente fazer o deal no momento que a gente está aqui. E acho que a empresa hoje tem uma posição de balanço e de caixa bastante confortável. A gente não tem pressa, né, em transformar essas cotas em liquidez, e elas trazem também o conforto da gente ter o carrego. Tá? Então, acho que, como ele falou, quando a gente vendeu um ativo lá atrás, que foi 100% em cotas, rapidamente a gente conseguiu convertê-las em liquidez e até com ganho. Então, acho que é uma questão da gente balancear aqui, esperar aqui um momento melhor de mercado. É isso. Obrigado, Dani, muito claro. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Rafa. Acho que a maioria das minhas perguntas já foram respondidas. Eu tinha um ponto aqui ainda num tema que não foi abordado, que era a CAPEX, né? Nesse trimestre vocês reportaram ali algo em torno de 160 milhões, né? Quase metade do que foi reportado no ano. E eu queria entender eventualmente o que puxou esse patamar de CAPEX um pouco para cima, né? Se teve alguma linha específica, eventualmente revitalização, ou se foi mais um mix das demais, né? E se vocês enxergam no curto prazo, né, que haja a possibilidade ou estratégia da companhia de ter mais shoppings entrando em fase de revitalização e puxando, né, ou pelo menos mantendo esse CAPEX num patamar mais alto, como a gente tem visto para outros players. E aí, por fim, olhando para frente, qual seria esse patamar de CAPEX recorrente, né, que a companhia deveria rodar, né? Se tem algum ordem de grandeza de número aqui, seja nominal, percentual de NOI ou receita que vocês trabalham, vocês conseguiriam compartilhar com a gente. Obrigado. Tainan, obrigado pelas perguntas. Acho que o ponto do CAPEX, na verdade, é mais uma questão do cronograma de obras mesmo. Então, no início do ano, as obras estavam no início, por coincidência, são obras que foram iniciadas esse ano. Quando as obras já são iniciadas no final do ano, você já chega no início do ano rodando numa velocidade maior, mas isso tudo dentro daquele gasto de 450 a 550 milhões. Isso vai em revitalização, projetos de fachadas novas, acessos, diversos projetos espalhados na companhia, né, e que tem gerado, e que são os projetos que geram, né, mantêm os nossos shoppings atualizados ou geram novidades, né, trazem novos redevelopments de áreas que viram restaurantes, etc., coisas que estão acontecendo todos os dias. E então está dentro desse guidance. A gente deve atingir o guidance, né, de 450 a 550, mas a gente dificilmente vai atingir o topo do guidance, porque as obras estão em andamento
mas não estão andando, até porque tiveram algumas que a aprovação demorou para sair, e em dezembro a gente normalmente não tem, as obras não são tão aceleradas, né, por conta do mês do Natal. Então, são várias razões pelas quais a gente vai ter ainda um quarto trimestre ainda eu diria, perto desse nível do terceiro trimestre. E para o futuro, nossa visão é algo parecido com o que a gente está dando de guidance para esse ano, como o CAPEX recorrente da companhia, entre 450 e 500 milhões todo ano. Essa é a nossa expectativa. Tá bom? Obrigado. Tá bem claro, o Rafa. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Senhor Jonathan, pode prosseguir com a pergunta. Sua linha está aberta. Oh, perdão, pessoal, agora me escutam? Sim, pode seguir. Obrigado. Bem, boa tarde, Rafa, Dani, obrigado pelo espaço. Tenho apenas uma pergunta que é sobre as ações atualmente em tesouraria, né? A empresa tem hoje por volta de umas 17 milhões de ações, se não me engano. Então, eu queria entender a cabeça aqui se a ideia é eventualmente cancelar, usar até para algum M&A, ou se tem algum outro fim planejado. Obrigado. Oi, Jonathan e Dani, tudo bem? Até como a gente colocou nos últimos comunicados a mercado, o objetivo dessas ações em tesouraria é serem canceladas, tá? Então, mesmo que elas não sejam canceladas imediatamente, vai depender de lucros contábeis futuros, a gente mantém elas ali em tesouraria e você não paga dividendo para ações em tesouraria. Então, para fins de retorno ao acionista, você continua tendo um lucro por ação e um dividendo por ação maior, porque você não paga para essas ações em tesouraria. Mas, assim que possível, o nosso objetivo é realmente cancelar. Não, perfeito. Obrigado, Dani. A nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafael e Dani. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre mídia, né? Acho que em alguns momentos anteriores vocês comentaram de essa linha de receita atingir em torno de 10% do top line, né? Ela tem crescido aí nos últimos trimestres. Queria entender se vocês têm uma expectativa, time para isso acontecer. E a segunda pergunta é mais do lado de liability management, né? No final do dia, vocês conseguiram fazer uma emissão um custo bem atrativo aí, né? Queria entender se tem mais espaço hoje para fazer emissões similares com custos baratos, dado o aquecimento aí do mercado de crédito. É isso, obrigado. Oi, Elvis, é Dani, tudo bem? Acho que o nosso negócio de mídia, ele vem reportando trimestre após trimestre os resultados muito fortes e robustos, né? Então, acho que entra um pouco naquela questão das sinergias de receita que a gente anunciou logo que concluiu o deal entre as duas empresas e a gente vem conseguindo entregar. Então, tem todo o crescimento dos shoppings que ainda não eram 100% digitalizados no nosso próprio portfólio. Tem também todo o esforço que a gente vem fazendo para atrair shoppings de terceiros. Então, hoje, quando a gente olha a nossa oferta de mídia, a gente está em mais de 100 shoppings, apesar da gente administrar pouco mais que a metade desse número. Quando a gente fala, tem outras vertentes, né, como a mídia de elevadores, de forma geral. Então, acho que a gente ainda espera um crescimento robusto, mas quando a gente olha hoje, em termos de representatividade, a gente já vê que a representatividade é relevante. Foram 46 milhões de reais nesse trimestre. Quando a gente olha em função da receita bruta da companhia, atingiu quase 7%, foi 6,7% ali, comparado com 5,2% no trimestre passado. Então, acho que tri após tri, a gente está vendo esse crescimento e a gente ainda espera ter um crescimento robusto nessa linha. Faz parte daquele guidance de sinergias que a gente tem para o mercado e a gente tem conseguido ver até uma entrega um pouco mais rápida do que a gente estimava. Quando eu olho aqui para a parte de liability management, a gente realmente conseguiu fazer 3,7 bilhões de reais de emissão agora em 2024. Realmente foi uma oportunidade que a gente teve aqui para reduzir o custo de dívida da companhia, pré-pagando as dívidas com custos mais altos e também alongar os prazos
tá? Então, a gente tinha vencimentos um pouco mais curtos que agora estão super alongados, e nós hoje nos sentimos bem confortáveis não só com a posição de caixa da empresa, mas também com o cronograma de amortização, né? A gente ainda vê algum espaço aqui para mais liability management. A gente tem monitorado o momento quando caem os lockups de dívidas mais antigas. Ainda tem algumas linhas com um custo um pouco mais alto, e realmente o mercado de crédito tem se mostrado atrativo esse ano. Então, a gente acha que ainda tem um espaço para explorar uma oportunidade ou outra. Tá ótimo, Dani. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Igor Machado, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Dani. Só mais uma pergunta aqui em relação à reciclagem de ativos, né? Então, com essas últimas 2 transações, vocês estão mais perto aí da meta de desinvestimento de 1 bilhão, e eu queria entender só se o tempo para atingir essa meta pode ser revisado e se vocês já têm o use of proceeds para esse capital que vocês estão conseguindo. É isso. Obrigado. Igor, obrigado pela pergunta, boa tarde. Na verdade, a meta, o objetivo a gente, né, falou de até 18 meses, né, para captura das vendas. De fato, vai depender, né, do apetite dos investidores e de talvez outros operadores estratégicos que estejam olhando os nossos ativos que a gente está negociando. A gente espera ter, sim, alguns desinvestimentos ainda assim, anunciados nos próximos meses, não dá para saber se ainda esse ano, mas estamos em negociações. A maior parte desse recurso, esses recursos têm ido, né, como a gente tem falado, basicamente para a gente continuar com nossos programas de recompra, né, diminuindo a base de capital da companhia, especialmente nesse nível de valuation que a gente entende completamente desconectado o earnings power da companhia. Quando você olha o crescimento de lucro de 37%, fazendo uma conexão com a pergunta que o Mazini fez anteriormente, né? O dividend yield, mais a recompra, mais o earnings growth, né? A gente tem um case de investimento muito potente. E como a gente conhece bastante esse case, a gente vai continuar alocando capital nele, né? Que talvez seja uma forma muito boa de alocar o capital que a companhia gera. Isso tudo sem deixar de investir, né? Como vocês viram, a gente continua investindo nos nossos ativos, continuamos fazendo CapEx esse ano, mas nada disso é impeditivo para o crescimento do lucro da companhia, porque a gente tem conseguido reduzir o base de capital e, ao mesmo tempo, crescido operacionalmente. Com a volta do crescimento de top line, que veio esse trimestre, né, na casa de 8%, obviamente, eu acho que é uma coisa importante destacar, né, Igor? Olhar o pro forma é muito importante, porque se a gente vende vende EBITDA e NOI no ano anterior, é natural que a base de comparação seja diferente. Mas o crescimento, de fato, é um crescimento que tem que ser olhado em percentual sobre números comparáveis, né, que é um número menor do ano anterior, uma vez que a gente vendeu, né, shoppings naquele momento. Tanto é que senão a gente não teria conseguido recomprar e nem aumentar o payout da companhia, tanto via dividendo quanto via recompra. Então, olhar o pro forma da base correta é importante para a gente ver o crescimento de fato. Se a receita está crescendo 8%, né, e a gente está tendo diluição de custos e de despesas, voltando a ter, né, principalmente a partir do quarto trimestre, vai acelerar ainda mais essa diluição de despesas e custos, com o crescimento de receita, a gente vai ter o crescimento de resultado, mais os dividendos, mais o buyback. Então, isso é um retorno que a gente continua otimista. Então, a gente não pretende revisar a meta da venda de 1 bi, porque a gente entende que é factível entregar, sim, esses investimentos e continuar realocando eles prioritariamente para retornar capital para o acionista, uma vez que a empresa gera caixa suficiente para a gente fazer
o CAPEX e servir a dívida que a gente já tem no balanço da companhia. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigado, Rafa. Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto colhemos perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que a maioria dos temas já foram abordados, mas acho que do nosso lado, eu queria entender um pouco um update aí da timeline do rollout do programa de loyalty no portfólio inteiro, né? Nesse tri, vocês comentaram que vocês lançaram lá no Dom Pedro, no Campo Grande. Queria entender como está esse timeline para chegar no portfólio inteiro. E também o que vocês têm observado de bom aí com a implementação desses programas dos shoppings que já foram implementados, né? Acho que do meu lado é isso. Obrigado. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Aqui quem fala é o Léo. Obrigado aí pela pergunta. Pelo que entendi aqui da pergunta, você queria saber como é que estão os programas que foram implementados agora, né? Não os passados, e qual é o timing do rollout. O timing do rollout, a gente fez esse ano o Shopping Leblon, que está com resultados ótimos, inclusive está aí no relatório. A gente fez essa implementação em março, e agora, há 2, 3 semanas atrás, a gente implementou tanto o Parque Dom Pedro quanto o Campo Grande. Os dois estão indo super bem. O Parque Dom Pedro, obviamente, é um shopping muito grande, né? Então, ele já está aí com mais ou menos 5.000 aberturas diárias do aplicativo dentro do shopping. Então, isso é algumas vezes mais, algumas dezenas de vezes mais do que os primeiros shoppings que a gente implantou. Então, obviamente, aprendemos muito aí nesse processo, né? Eu acho que a maior novidade, assim, dessas novas implantações é a quantidade de lojistas querendo participar do programa, dado que eles se falam muito, né? E eles conhecem o nosso programa nos 8 shoppings, agora 9, né, com Leblon, que já tem o programa. Como eles já conhecem, eles pedem para estar. Então, os 2 shoppings, né, foram lançados já com 25% da base de lojistas dentro do programa, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente fez isso lá atrás, né, quando a gente lançou o programa, isso era abaixo de 5%, tá? Quando a gente lança. Então, quer dizer, agora ele ganha muita atração com o lojista, e o número de benefícios que você vê que está sendo resgatado de lojista, né, ele aumentou significativamente esse ano, né? E esse tem sido o foco nosso aqui, né, para trazer o lojista para dentro do programa e, obviamente, rentabilizar ele para a companhia, para o lojista e para o consumidor, né? Acho que é isso aqui do meu lado. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Só entender um pouco mais a questão do rollout para o resto do portfólio, que vocês têm na cabeça em Perfeito. questão de Desculpa, timeline. Matheus. Tá correto. Então, esse ano a gente não faz mais nenhum, até por causa do Natal, né? Para a gente não atrapalhar aí o final do ano. E o que a gente pretende é colocar todos os shoppings da companhia até o final de março do ano que vem, tá? No primeiro tri. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Senhoras e senhores, lembrando que para realizar uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto esperamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Salles para as considerações finais. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
Queria agradecer a todos pelo interesse novamente nos resultados da ALOS. A gente segue à disposição para esclarecer outras dúvidas ou dar mais informações ao longo após o call. E o time de RI está à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo trimestre. Obrigado. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Allos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma ótima tarde e podem se desconectar agora.